paz do Senhor a todos os irmãos que estarão ouvindo esse vídeo. É Shavuot, já estamos numa das principais datas comemorativas. Agora são 7h26, horário de Brasília. Em Israel já é 00:30, levando em consideração que em Israel os dias são contados ao pôr do sol. Então, quando o sol em Israel se pôs nesta quinta-feira, começou então o dia 6, que é o dia que comemora-se o Shavuot. O Shavuot é uma das principais datas comemorativas de Israel. Agora, hoje é o dia 6 de Sivan, é o terceiro mês do calendário judaico, que está com precisão 50 dias após o Shabbat de Pessach, que é a Páscoa. Deus ordenou no livro de Levítico, no capítulo 23, no versículo 15 e 16, depois de Deus ordenar Moisés a comemorar a Páscoa e de guardar o dia 15 como o Shabbat, que seria a Páscoa, não desfazendo do Shabbat do sétimo dia, como diz o versículo 6, 7 e 8 do capítulo 23. No capítulo 15 ele orienta a Moisés: depois para vós contarei desde o dia seguinte, aqui na Almeida Corrigida está sábado, mas não é o sábado do sétimo dia, mas sim o Shabbat do dia 15, que é a Páscoa. Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao Shabbat, ao sábado, diz aqui, desde o dia em que trouxerdes o molhos da oferta movida, 7 semanas inteiras serão até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contarei 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. O Shavuot é uma data comemorativa, é uma festa da colheita, que durante o século 2 e 3 depois de Cristo passou a ser chamado de Pentecoste. A origem da palavra Pentecoste quer dizer 50, que são 50 dias após a Páscoa. A sua raiz é do aramaico e por isso então a palavra Pentecostes, que quer dizer 50 dias ou 7 semanas. Agora ela é contada 7 semanas, que dá 50 dias exato após ao Shabbat de Pessach, que é o dia 15 de Nissan, que é a Páscoa, no qual Jesus estava um dia antes na cruz, no madeiro, e seu corpo foi ordenado para que fosse retirado, porque no outro dia era Shabbat. Aí eu já expliquei em outro vídeo que nasceu a heresia da sexta-feira, confundindo com o Shabbat da Páscoa. Então Deus ordena contar 50 dias depois do Shabbat de Pessach, que é a Páscoa, então viria o Pentecostes. Nós sabemos que Jesus Cristo ordenou os discípulos para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Nós vemos em Atos 2 cumprir-se a profecia em partes de Joel, que profetizou que nos últimos dias Deus derramaria de todo o seu Espírito sobre toda a carne. A palavra diz que estando todos concordemente reunidos em uma só fé, em uma só intercessão, em um só clamor, de repente foi ouvida o som de um vento veemente e impetuoso, e foi ouvidas línguas repartidas como que de fogo, repousaram por cada um deles, e cada um falava a língua que o Espírito lhe dava. Shavuot é a festa da colheita. Pentecoste, durante o século 2 e 3 depois de Cristo, que passou a chamar-se Pentecoste, então ele continua sendo a festa da colheita. Mas para o cristão é uma festa da colheita espiritual. Tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós administramos ao longo da nossa chamada ministerial, nós iremos colher um dia. No dia de hoje, há 2000 anos atrás, estavam os nossos irmãos da igreja primitiva, reunidos em uma só fé, em um só clamor. Mais precisamente, como a Bíblia sempre orienta, que reuniam-se para orar na casa de Maria de Jerusalém, então acreditamos que eles estavam ali, porque foi ali que o povo se reuniu para orar por Pedro, quando em livro de Atos, capítulo 12,
ele estava preso. A Bíblia diz que a igreja se reunia numa casa, na casa de Maria, de Jerusalém, para orar pela libertação do seu filho. A palavra diz que Pedro foi posto em liberdade antes mesmo do clamor parar. O próprio bateu na porta e uma jovem chamada Rode não lhe abriu a porta só por gozo, embora o texto diga que ela, conhecendo a voz de Pedro, ela não lhe abriu só por gozo. Então nós entendemos que ali era o lugar da onde o povo clamava e buscava e esperava no Senhor. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus, mas nós estamos entrando hoje no dia de Pentecoste. Hoje, quando começa o Shavuot, ao pôr do sol começou-se o Shavuot, que é a festa de Pentecoste. Começou o Pentecoste. Há 2000 anos atrás o povo estava reunido neste mesmo dia, nesta mesma hora e nesta mesma data, em uma só fé e um só clamor, e todos foram cheios da presença de Deus. Todos colheram aquilo que eles plantaram ao longo da sua trajetória ministerial ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, praticando os ensinamentos de Jesus. Em Levítico, Deus ordena para que o povo execute a festa da colheita, no capítulo 23, no versículo 15 e 16, e que ofereça a Deus uma oferta de manjares ao Senhor. Então, Deus pede ao seu povo para que tenha para lhe oferecer. É a festa da colheita. Em Atos 2, nós vemos o povo oferecendo não manjares, mas oferecendo oblação, oferecendo clamor, oferecendo intercessão, oferecendo a adoração e esperando em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles estavam debaixo de uma palavra, não era a palavra de homem, era a palavra de Deus. Eles estavam debaixo de uma palavra, e a palavra era de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que o Shavuot, ele é comemorado há cerca de 1500 anos atrás, quando ele começou em Levítico 23, versículo 15 e versículo 16, a festa da colheita. Ele vem sendo comemorado como a lei de Moisés. O judeu cristão, ele observa a lei, o judeu observa a lei, a Torá, a palavra de Deus, e cumpre todas as festas. O mandamento do judeu é cumprir as festas e guardar a palavra de Deus. Nós também não somos judeus, mas nós participamos e devemos cumprir as festas do Senhor, porque foi em uma festa judaica que ele encheu a sua igreja. Há 2000 anos atrás, no dia de hoje, uma festa que os judeus guardavam desde Levítico 23, 15 e 16, a igreja foi selada com isso. A palavra diz: cuidado para que não entristeçai o Espírito Santo, com o quais está selado para o dia da redenção. Você hoje, se não tem a oportunidade de ser selado pelo Espírito Santo. Se você buscar, aleluia, você hoje pode colher, porque hoje, ao pôr-se do sol, começou o Shavuot, a festa da colheita, a festa de Pentecoste, a festa do Espírito Santo, a festa dos dons do Espírito. Hoje é um dia muito importante, muito simbólico e muito espiritual. Enquanto alguns estão dormindo, alguns desapercebidos, deixando passar, nós estamos atentos ao calendário judaico, nós estamos atentos ao relógio do arrebatamento que é Israel. Porque Israel é o relógio do arrebatamento. O Shavuot começou a ser comemorado por Moisés com o povo por ordem de Deus. Ele passa 1500 anos até então Jesus vem, se manifesta, é morto no Shabbat de Pessage, na Páscoa, ressuscita ao terceiro dia de Homer, porque após a Páscoa, no dia 15 de Nissan, que é o Shabbat, abre-se uma contagem.
Cada dia é uma medida, é chamado de dia de Homer. Homer é uma vasilha de barro usada para medir o trigo e farinha. Então cada dia que passa é chamado de primeiro dia de Homer, segundo dia, terceiro dia. Cada dia é o equivalente a uma medida. E quando se completa 50, então chega-se ao Pentecoste, completando então 7 semanas inteiras, que dá exato 50 dias, após o dia 15, que cai o dia 6, que é hoje pelo calendário judaico, que estamos no ano 5786, o dia 6 do mês de Sivan, até ao pôr do sol de sexta-feira, pelo nosso calendário gregoriano aqui no Brasil, ainda é Shavuot, ainda é Pentecoste. Em alguns lugares do mundo comemoram-se 2 dias, mas em Israel apenas um dia. E para nós também é comemorado apenas um dia, mas ele começa exatamente agora e vai até o pôr do sol de sexta-feira, porque Israel tem um fuso horário de 5 horas na frente e os dias são contados ao pôr do sol e nascer do sol. Por isso entendemos que as mulheres, esperando passar o sábado para ir até Jesus, o Shabá, que era o Shabá do dia 15, então o Shabá do domingo, o Shabá do 7º dia, elas agora, então, ao pôr do sol, ao sol se pôr, termina o Shabá e elas vão à noite e encontram o sepulcro corrompido e o Espírito de Deus se revela às mesmas. É ensinado que no domingo pela manhã, ou talvez não há precisão de horário, mas ao pôr do sol termina o sábado, ao pôr do sol termina o dia. Hoje, ao pôr-se do sol, começou Shavuot. Feliz Shavuot a todos os irmãos, feliz Pentecoste a todos os irmãos, e que nós possamos colher aquilo que nós plantamos e que Deus venha nos encher da sua graça, em nome de Jesus.